Olá, está começando mais um Leiga. Partilha! Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia, mas sempre de uma maneira informal e descontraída, mas com muito respeito. E hoje nós teremos o capítulo 9 e 10 de Mateus. Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também interagir nas nossas postagens nas nossas redes sociais. É isso aí. Então vamos à leitura? Isso, vamos lá então. Hoje veremos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Amém. Obrigada, Mari. E agora eu chamo a nossa colega Lu para fazer a contextualização deste evangelho. Bom, gente, geralmente contextualização costuma fazer uma coisa mais brevezinha, mas eu achei uma oportunidade interessante para a gente falar um pouquinho sobre os apóstolos de Jesus, né? Conhecer uma mini biografia, mas mini mesmo, tá? Porque como são 12, né? São bastante, assim. Nosso podcast chama Leiga Partilha, né? O Leiga é, né, como a gente já explicou algumas outras vezes, é o Leiga por fato de não sermos religiosas, então leigas, né, que participam da igreja, mas de forma não religiosa, né? Não somos padres nem freiras, somos leigas. Mas a gente não precisa ficar na leiga no sentido da ignorância, né? Então é bom conhecer um pouquinho, né? Então aproveitei aqui, aproveitei esse evangelho. Imagina então que o Jesus estava ali, né? Já aproveitando aqui para fazer a contextualização, ele estava na sua terceira viagem à Galileia, nesse momento em que ele está expandindo a sua obra e enviando os apóstolos para a missão. Então imagina ali que ele pegou uma câmera e fez uma selfie ali e começou a marcar os apóstolos e você clicou ali no perfil de cada apóstolo e tem uma mini inscrição embaixo do perfil deles ali, no Instagram de cada um, que está escrito, tá? Vai imaginando que tá mais ou menos assim. Então, Simão Pedro, né, que é o líder, muito famoso, né, gente, que Jesus apelidou de Cefas, né, que quer dizer pedra, e que ele disse, né, Jesus disse que sobre ele funda a igreja, né, e é considerado o primeiro papa. Segundo André, que é o irmão de Pedro, ele era discípulo de João Batista antes de ser discípulo de Jesus. 3 ali é o Tiago, filho de Zebedeu, que é conhecido como Tiago Maior, aqui carinhosamente eu vou chamar de Tiagão. Tiagão, irmão do apóstolo João, tá? O João que, junto ali, Tiago maior, Tiagão, Tiago, João, Tiago, Pedro e João, que sempre são aqueles que estão no círculo mais próximo de Jesus, né? Que são, em várias leituras, vários evangelhos, é esse triozinho, né? Pedro, Tiago e João que tá com Jesus, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João na transfiguração, né? Esse círculo que costuma estar mais próximo de Jesus das leituras, tá? Ali depois a gente tem João, né? Que é o irmão de Tiago, que eu acabei de comentar, o Tiagão ali, o Tiago maior.
o João, que é o discípulo amado, que muitas vezes no próprio evangelho dele, né? João é um dos evangelistas, né? No próprio evangelho dele, ele se descreve como um discípulo amado. Não sei, não temos muito o conhecimento do motivo, mas talvez ele não quis se retratar em primeira pessoa, ele colocou João, ele então preferiu, né? Tratar, ou até porque realmente eu acho que ele acreditava e com certeza era um discípulo muito amado por Jesus mesmo, né? E então ele se coloca ali como um discípulo amado, né, nos seus evangelhos. E uma curiosidade sobre ele é que ele era o mais novinho entre os 12 apóstolos ali. O João era o discípulo mais novinho que tinha, de idade, né? Depois temos Filipe, foi ele quem falou de Jesus falou de Jesus para Bartolomeu, e daí Bartolomeu se tornou também um discípulo de Jesus. Não se confundir esse Filipe com o Filipe Evangelista, que tem nos Atos dos Apóstolos, tem algumas referências a Filipe Evangelista, mas não se trata desse mesmo Filipe que é apóstolo mencionado aqui entre os 12. Aí, vamos então, Bartolomeu, que eu acabei de citar, né, que Felipe ajudou a ser introduzido no discipulado de Jesus. Bartolomeu, esse que também acredita ser chamado de Natanael nos evangelhos de São João. Depois, na sequência, a gente vem com Tomé, que é muito famoso também, né, mesmo quem não é da igreja sabe de quem que é Tomé, que, né, no evangelho ali da ressurreição, né, aquele que só acredita vendo. Mas também uma curiosidade sobre Tomé, que ele é conhecido como Dídimo, que significa gêmeo. E acredita-se que ele pode ser realmente, porque ele teria um irmão gêmeo. Não se sabe, não tem nenhuma confirmação, nada de quem seria esse irmão gêmeo, mas existem pessoas, né, existem alguns estudiosos que dizem que talvez ele fosse irmão gêmeo de Mateus, do evangelista Mateus, que é de quem eu falo aqui na sequência. Gente, isso realmente não tem nada confirmado, tá? É só uma teoria, não tem nenhuma confirmação bíblica a respeito disso, tá? É só uma teoria. Mas, enfim, vamos a Mateus, que é o evangelista desse evangelho que a gente acabou de ler, né? Ele que trabalhava como coletor de impostos para o Império Romano. Assim, né? Quando Jesus conheceu Jesus e Jesus resgatou ele, digamos assim, dessa profissão aí, que não era nada benquista na época, né? Era conhecido, realmente era considerado bastante pecador, né? E se tornou um apóstolo de Jesus. Na sequência, temos outro Tiago, que é o Tiago, filho de Alfeu, que aqui eu vou chamar de Tiaguinho, para não confundir com o Tiagão, o outro. A gente tem pouquíssimas informações sobre esse Tiaguinho aí, tá? Pela tradição católica, ele pode ser que seja, né? Tiago Justo, que em algumas leituras do Evangelho de João é falado, e o que seria o autor da Epístola de Tiago, tá? Mas também não tem confirmação a respeito disso. Depois temos Judas Tadeu, que a curiosidade maior é que as maiores referências dele nas leituras do Evangelho é que os evangelistas gostam de deixar bem especificado que é o Iscariotes. Né? Que eles gostam de deixar claro. Judas, não o Iscariotes. Faz parte, né? O Judas Tadeu, ele fez parte dos movimentos, né? Ele era discípulo de Deus, de Jesus, e fez parte ali tanto do momento pré como pós-ressurreição, né? Continuou sendo um apóstolo muito atuante. Depois temos Simão, o Zelote, né? Esse termo Zelote, ele significa cananeu, o que indica que é da onde ele veio, né? Simão veio de Caná da Galileia. Acredita-se que ele era uma pessoa de uma facção radical, que era digamos assim, tinha ideias radicais e lutava pelo aquilo que ele acreditava, só que de maneira muito radical. Eles eram de um grupo até armamentista, parece que acredita-se que na época ele era. E que depois que ele se juntou a Jesus, ele se tornou um pregador pacifista, né? Assim como Jesus era. E, por último, mas muito citado, aliás, muito citado mesmo, é o segundo mais citado depois de Pedro nos evangelhos, o famoso Judas Iscariotes, citado não, como diz, não, ser muito citado não quer dizer muita coisa, né, gente? Às vezes não é muito bom ser tão citado, né? Judas, ele era o tesoureiro do grupo, ou seja, quem cuidava da bolsa ali da bolsa comum entre eles, né? E era dito já em vários trechos de outros evangelhos que ele, antes mesmo de trair Jesus, já sabia-se que ele acabava pegando uns trocadinhos aqui e ali da bolsa comum, tava passando né? a mão. Passando a mão, é isso mesmo. Agora eu entendi porque. Exatamente. Diz que a índole dele já era meio duvidosa, né? Digamos assim, que já passava a mão ali na bolsa comum e, né, não surpreendendo o total de 0 pessoas ali, né? Ainda
entregou Jesus por míseras 30 moedas de prata, mas o final dele, como todo mundo sabe, não foi nada feliz, né? Ele tá ali também no Evangelho de Mateus, capítulo 27, depois da crucificação de Jesus, ele teria ficado amargamente, né, arrependido e até teria tentado devolver as moedas de prata, mas ali o estrago já estava feito, né? E que com a tristeza toda que toda a situação deixou no coração dele, ele acabou se enforcando, né? É isso que se diz no Evangelho de Mateus, capítulo 27. E com isso eu encerro essa longa contextualização, mas que eu achei interessante trazer para este momento. E eu prometo que a minha reflexão vai ser breve para compensar. Vai lá, Let's. Muito obrigada. Eu adorei essa contextualização. Nossa, podia fazer um spin-off de cada um né, dos 12. Ia ser bem Sim, legal. fica bem legal. Bom, eu comecei a refletir na primeira linha já, quando, né, Jesus viu as multidões e fala lá que ele se compadeceu. Em toda a Bíblia a gente vai ver que Jesus se compadece, ele sente compaixão. Ele não tem dó das pessoas, ele tem compaixão das pessoas. E qual a diferença, né? Dó é um sentimento passivo. A gente olha, sente uma leve dor, mas fala mais sobre a nossa percepção do que da dor do outro. E a compaixão, ela é o oposto, ela é ativa. A gente entende a dor do outro e quer ajudar essa pessoa a superar aquilo que ela tá vivendo. Bom, parte 2. A Messi é grande. Gente, eu lembro da música lá do Padre Zezinho, né? Do Padre Zezinho. Poucos os... Será, né? A Messi é grande e de cara já faço uma piada bem ruim, que não é o Messi jogador argentino, mas também não era o que eu pensava ser. Gente, 30 anos lendo o Evangelho, 30 anos ouvindo a música, e eu achava que Messi, eu vou revelar, era tipo uma oferta de emprego, sabe? Tipo assim, tem um monte de emprego, mas ninguém quer trabalhar, sabe? Era isso que eu entendia. Aí, hoje, providencialmente, nessa leitura, né, que daí a gente acaba pesquisando mais e tal, para entender, para refletir melhor. Vai que alguém também não saiba o que né, no dicionário e também, né, no contexto bíblico, Messi significa aquela, vamos dizer assim, aquele cultivo que já está na condição para colheita, né, no momento perfeito para ser colhido, mas ele tem um tempo para isso. E aí, o que faz muito mais sentido, né, para essa leitura. E aí eu acabei também recorrendo ao Frei Gilson, que a Mari sempre fala, né? É uma pessoa, um frei extremamente ungido, para me ajudar nessa reflexão. E não foi igual, lógico, ele fez uma outra reflexão, até porque o que eu achei era do Evangelho de Lucas, né? Dessa mesma passagem, mas tem algumas características diferentes. E o que essa messe né? Que Jesus quer dizer dentro dessa leitura? Que as almas tem muitas almas que já estão prontas para receber o evangelho, mas não tem quem fale, né? Está faltando gente para falar de Jesus. E é lógico, como a Luciana comentou até no começo, assim, de religiosa e religiosa, a gente sabe que falta padre, a gente sabe que falta religiosos e religiosas, né? Tem até as vocações, enfim, que a gente reza, mas com relação a nós leigos. Às vezes a gente reza todo dia, faz uma leitura e meditação da palavra, vai à missa, mas na hora de falar de Jesus para as outras pessoas, nas nossas atividades cotidianas mesmo, sabe? A gente não fala, a gente simplesmente não fala. E eu não acho que todo mundo tem que ser um super orador, né? Eu acho que cada um tem seu dom. Não precisa ser o pregador, pegar o microfone, chamar uma galera, reunir e sair falando. Até porque às vezes a gente precisa falar de Jesus, às vezes a gente monta essa estrutura na cabeça, né? Eu acho que isso pode ser muito mais simples e sutil do que a gente imagina. E aí eu peguei, assim, coisas que aconteceram até hoje mesmo, né? Comigo, e que eu falei, nossa, é uma mensagem, né? Alguém tá passando uma mensagem de Jesus. Por exemplo, minha avó, e tantas avós, né? Ela me manda todo dia uma mensagem da palavra, né? Sempre com uma flor, uma mensagem da palavra, às vezes uma reflexão. Toda vez que eu saio da aula de Pilates que eu faço, a minha professora, ela dá tchau e ela fala, né? Deus abençoe sua semana, ou Deus abençoe seu dia, se é no começo da semana. Às vezes, a gente leva um colega
que nem é religioso, para almoçar com a gente, para fazer alguma coisa com a gente. E pode ser que às vezes você faça uma oração antes do almoço, ou não. Mas quando você faz, a pessoa fica tocada. E eu acho que isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa, no dia da pessoa, na semana da pessoa. E eu acho que é isso que falta um pouco, sabe? A gente ter essa sensibilidade de passar Jesus em todos os momentos, não querendo pregar o tempo inteiro, mas de forma natural, porque ele está dentro da gente de forma natural. E é isso. E com isso, eu passo a minha palavra para a próxima leiga reflexiva. Gente, gostei desse termo. Leiga reflexiva. Leiga reflexiva. Mari. Meu Deus, o que refletir depois disso tudo, né, gente? Eu vou tentar refletir aqui. Bom, eu acho que o meu complementa um pouquinho, ou entra um pouquinho no que a Let's comentou aí, sobre o envio, né, dos discípulos. Deus, na verdade, Jesus deu recomendações claras, né, ali. Então, ele foi dizendo que não é para ir aonde não querem ouvir, não é para fazer entrar em cidades que sabe que não vão aceitar, né? É ir para quem realmente está aberto, quem está disposto, quem está ali, né? Os perdidos mesmo, né? Na verdade, mais uma vez, Jesus está dando a recomendação que não é para ficar defendendo o evangelho ou arrumando conflito, porque na verdade o que a gente vê em todas as passagens em onde os fariseus, onde, né, tentavam ali, né, os mestres da lei, tentavam encurralar Jesus, e ele fazia o quê? O máximo que ele podia, ele ia saindo pela surdina, porque ele é a presença da paz, né? Na verdade, ele é a própria paz, né? O amor e a paz. Então, aonde reina conflito, divisão, não é ali que Jesus está, né? Então, eu penso que muitas vezes, e eu falo isso para mim mesmo, né? Às vezes a gente fica naquele conflito. Será que eu estou sendo omisso? Será que eu estou defendendo a minha fé? Será que realmente é isso que eu devo fazer? E aí, lembrando e ao ler, né, ou ao lembrar dessa passagem do Evangelho, fica cada vez mais claro que não é que a gente está sendo omisso, a gente está seguindo uma ordem de envio. E a ordem de envio não tem que ficar defendendo. Na verdade, é uma verdade absoluta, né? É uma verdade que se comprova somente pela abertura do coração de cada um. Então, aonde as portas estiverem fechadas, né, aonde tiver resistência, onde tiver sentimentos de não aceitação, não precisa, né? Ali já tem algo, aquela verdade estabelecida, e não é assim que vai, não é através do enfiar a goela abaixo que vai fazer com que se convertam, né? E muitas vezes a gente fica tão focado nisso que acaba esquecendo de se compadecer, como a Lei bem explicou, né? Esse compadecer desses que realmente são as ovelhas perdidas, né? Quem realmente precisa da gente? Aqueles que estão precisando ser ouvidos, né? Ou têm vivido uma experiência, né? Nesses períodos de formada. Já vivia isso, mas eu acho que agora é um pouco mais intenso, onde a gente tem pessoas que estão carentes de ser ouvidas, né? Eu penso que a pandemia nos roubou muito disso, né? E nos acomodou também muitas coisas. E essas ovelhas perdidas não estão tão longe, não são só os marginalizados, os vulneráveis, né? Que também devem ser algo que deve inquietar o nosso coração, mas até mesmo ali, né, perto da gente, um vizinho, né, que às vezes tá ali com as suas dificuldades, ou é um pouquinho mais idoso, não consegue, né, às vezes está saindo com tanta frequência, tem ali a sua necessidade, a sua dificuldade e sua necessidade de ser ouvido, que muitas vezes tem sido roubado pelo aquilo que a gente está vivendo nos dias atuais, né? A pressa, o acelerar, o produzir a todo custo, né? Então, para mim ficou muito forte essa palavra de envio, né? E Jesus os enviou, ele enviou e disse, e está colocado bem assim, né? Com as seguintes recomendações. Recomendações devem ser seguidas, né? Assim como no trabalho tem lá o que seguir, né? Uma sequência do que
fazer, Jesus também dá essa sequência nova. Agora a gente chama a próxima leiga reflexiva Lu. Isso dá um bom arroba também, né? Tá? Interessante. Da... Ó, não copia da gente não, hein, gente? Esse arroba pertence a gente de alguma forma. Vai com eu calma. acho. Brincadeira. Gente, primeiro agradecer às minhas colegas, né, que realmente foram reflexões que me fizeram refletir. Muito, muito interessantes, muito, muito proveitosas. E a minha breve reflexão foi num caminho que a de vocês me ajudou a entender um pouco até mais onde eu estava, o que me pegou nessa leitura ali, que eu estava tentando compreender um pouquinho mais, que é justamente o trecho ali mais para o final, né, quando Jesus fala assim, não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, eu fiquei um pouco assim, mas estranho, né? Tipo, Jesus meio que não é pra todo mundo, ele não quer que vá pra todo mundo. E aí, né, como a Alex falou primeiro, né, as ovelhas perdidas ali deixou bem claro. Também a Mari também colocou muito bem que tem que ser para aquelas pessoas que estão abertas, né? Enfiar a goela abaixo, como que a gente quer, né? Como nos dias de hoje a nossa opinião, a gente tem quer pôr tanta ênfase na nossa opinião que a gente simplesmente se cega, né? E não consegue nem ouvir a do outro, e também, tipo assim, parte pra conversa só pra. Não é uma conversa, né? Geralmente é um monólogo, né? Quando a gente vai conversar a respeito de algumas coisas, geralmente é um monólogo. A gente só vai pra colocar alguma coisa, né? E mesmo se tratando de Jesus, muitas vezes a gente não tá no timing correto, né? Muitas vezes pra passar alguma coisa. Para complementar, na verdade, esse trecho, eu também estava pensando que ele quis dizer ali, talvez, né? Pensando nos dias de hoje, nossa, assim, né? Vamos dizer o seguinte: você tem um problema na sua casa e você sabe que o vizinho também tem um problema. Você vai querer resolver o problema do vizinho primeiro, né? Tipo, é problema seu resolver o problema do vizinho primeiro? Não é melhor você resolver o problema da sua casa, do seu entorno ali primeiro, para depois você querer resolver o problema do seu vizinho, né? Digamos, você tentar ajudar seu vizinho, não é melhor você resolver seu problema primeiro? Tem uma comparação que num podcast que eu ouço, eu já até comentei aqui no Leigo uma vez, acho que eu recomendei num Boa Nova, que é o Estamos Bem, que ele é meio, assim, sobre dicas, né, de autocuidado, enfim, quase que uma autoajuda, assim, né, que lançou na segunda, e eles sempre comentam, assim, sobre a questão da máscara de oxigênio nos aviões. Por que recomenda-se vestir a máscara primeiro e depois vestir a máscara quem tá do seu lado? Porque você não consegue ajudar a pessoa do seu lado se você não tiver com a máscara, você vai morrer antes, entendeu? Não tem como. É uma coisa básica, é estranho, mas é uma pura verdade. Eles até nos aviões se recomenda se você vestir a máscara primeiro e depois auxiliar quem tá do seu lado, né? Então, eu acho que é também um pouco dessa ideia, tipo, pra gente poder ajudar os outros, primeiro a gente tem que resolver, tá bem, né, e resolver o que está ao nosso redor primeiro, né, resolver os nosso redor. A gente não consegue resolver aquilo que tá do outro lado se a gente não consegue nem olhar as questões que estão aqui por perto primeiro. Então, basicamente, essa reflexão que eu gostaria de deixar, e muito obrigado pelas reflexões das minhas colegas reflexivas. E agora, vamos para aquele momento que é um pouquinho duro, que dói no peito, que assim você começa a imaginar aquele espinho entrando na carne, porque é justamente ele, o momento espinho na carne. E é para isso que eu chamo a minha colega Leti. Espinho no meu corpo. Pois é. Se não fosse um, tem dois para mim. O primeiro, é até mais curto, assim, mas eu só percebi porque quando eu fui ver o vídeo do Frei Gilson, ele falou da leitura de Lucas, né? Igual, só que daí lá ele fala. E eles foram de 2 em 2. E daí, depois eu voltando nessa, ele fala, né? Felipe e Bartolomeu, depois Tomé e Mateus. Então, Jesus não enviou ninguém sozinho. E às vezes, hoje, a gente quer fazer as coisas sozinhos, ou a gente não quer pedir ajuda, tá com medo de pedir ajuda para fazer as coisas. Então, eu acho que esse é um primeiro espinho na carne. Né? Se ele achasse que era para ir sozinho, como diz a Mari, a recomendação seria: vá sozinho. E não, a gente precisa de alguém, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de ajuda, e essa é a primeira parte do espinho. A segunda, que para mim é um pouco mais espinhosa, é a questão da vergonha que eu muitas vezes sinto de falar de Jesus para as outras pessoas. Não para as pessoas da minha família, isso não tem vergonha, nem amigos como nós, assim, desse círculo
de amizade que tem religioso. Mas, por exemplo, eu vejo assim, eu amo aquela música Sonda-me, que nem é católica, acho que é da Aline Barros. E eu tenho medo de deixar no meu carro e, tipo, alguém pedir carona e tá ouvindo, sabe? Às vezes, eu tenho vergonha de colocar mais gente na minha lista de transmissão do Leiga, eu por não sei se é tipo uma vergonha mesmo. Sabe, você passa lá, ai, acho que essa pessoa não vai querer ouvir. Sendo que eu nem sei. Eu não sei se ela vai querer ouvir ou não. Às vezes ela precisa ouvir. Se ela não quiser, às vezes ela vai falar. Então eu acho que é isso, essa questão de ter vergonha de falar e passar Jesus para as outras pessoas, que é o que a recomendação lá, né, que a gente precisa fazer isso. Então, porque como diz lá, né, tem muita alma, né, pronta para ouvir. Vamos falar do Brasil, sei lá quantos milhões de pessoas tem. Tem muita alma pronta para ouvir, mas tem alma que está pronta para falar, mas se cala. Então, assim, no meu espinho, eu só peço para Deus me ajudar a eliminar, né, esse espírito de vergonha que existe em mim, e muitas vezes, e que eu consiga, de fato, vestir a camisa, sabe? É isso. É isso que tem que chamar, né? Arrasou. Eita. Eita atrás de vixe, vixe atrás de Eita, eita, né? atrás de vídeo, dei uma respirada aqui, né? Porque de fato pegou. Mas nós temos também momentos felizes, momentos de glória. E eu convido ela, que canta a glória tão lindamente. Mari! Vamos agora então pro Glória, gente. Esse Glória, depois desses espinhos que estão espinhos de peso, valendo por muitos aí, espinhos que mexeram muito comigo, confesso. E o Glória não poderia ser nada diferente do que o trecho, né? Um trechozinho que diz assim: o reino dos céus está próximo. Mas eu não queria que você pensasse como o reino dos céus está próximo, meu Deus, né? O que eu estou fazendo? Não, não é nesse sentido agora. É no sentido de esperança. O reino dos céus está próximo, né? Então, se você está já, né, sendo enviado, né, como esses operários, então você tem que se encher de esperança, né? Porque o reino dos céus, Jesus está voltando, ele está vindo, né, nos socorrer, nos tirar de toda a aflição que é viver nesse mundo. E aí outra coisa que, né, para compensar esses dois espinhos aí, né, então a gente pode complementar é que de graça nós recebemos e de graça devemos dar. Então, isso fica mais do que comprovado que nós temos um Deus que nos enche de graças ainda maiores do que aquelas que nós pensamos que somos merecedores, né? Porque Deus já fala na passagem, né? Lá não lembro agora exatamente, mas diz que mesmo que uma mãe abandonasse seu filho, ele jamais abandonaria. Então, como eu disse, eu acho que eu já até falei isso aqui no Leiga, né? Uma vez um colega meu pegou e disse: poxa, me ama mais que minha mãe. Exatamente. Esse Deus te ama mais do que a sua própria mãe. E olha, é amor pra caramba. Então, dá pra gente relembrar que se ainda não chegou, né, aquilo que você tanto almeja, tenha certeza e se encha de esperança agora nesse momento com esse glória, porque com certeza, de graça, sem custo ou sem merecer, nós vamos receber muito mais do que aquilo que nós almejamos ou aquilo que nós desejamos. Então, é mais do que glória, é um super glória. E é isso. Obrigada, Mari. Super glória, né? Que bom que agora são as partes boas. Agora a gente chama a Lu para o momento Boa Nova. Eu quero partilhar a boa nova com você. Bom, gente, então, meu momento Boa Nova não vai ser relacionado com a leitura, tá? Já aviso. Mas é uma boa nova que eu não podia deixar de dar, porque está no meu coração, eu quero dar essa boa nova. Que não é Vamos tão lá. boa, nem, como diz, não é nem tão boa, nem tão nova, vamos dizer assim. Não, mentira, é boa. A notícia não foi boa, mas, né, o que eu vou fazer uma recomendação que vai ser boa. A notícia não foi boa porque no dia 8 de maio perdemos Rita Lee, que faleceu, né, aos 75 anos.
E eu sou uma grande fã, né, da obra dela. Eu realmente gostava muito de tudo que ela fez, enfim, escreveu. Ela era não só uma intérprete muito boa, mas as letras que ela fazia eu achava incrível, a maneira que ela escrevia e tudo mais. E eu queria recomendar, então, não é nova, porque por isso que eu falei, não é boa porque infelizmente ela não tinha do falecimento, e não é nova porque apesar, né, dela ter uma carreira extensíssima, né, desde 1970 lá para os meados de 70 até, acho que, enfim, 2010 e um pouco para frente ela realmente lançou discos, mas a recomendação que eu queria dar era de um álbum que chama Aqui, Ali, em Qualquer Lugar, que é de 2001, que é um álbum que ela fez versões de músicas dos Beatles, que é um álbum que eu tenho um apelo afetivo muito grande com esse álbum, digamos assim. Porque eu não lembro a ordem dos fatores, eu não lembro se foi o meu primo Marcelo que comprou e aí eu e meu pai vimos e ele colocar meu pai acabou comprando também, ou se meu pai que comprou e meu primo Marcelo viu e quis comprar também. Não lembro agora para dizer, mas eu sei que me lembra tanto o meu pai quanto o meu primo Marcelo, que são pessoas que eu gosto muito, obviamente. E é um álbum maravilhoso, né? Junta Beatles, que é um grupo que eu adoro, né? Que eu gosto demais. E Rita Lee, que eu acho incrível também, né? E não teria ninguém melhor do que ela para fazer versões de música dos Beatles. Para mim, acho que ficou incrível. E ela fez versões em português. Tem chance de ficar muito ruim, tá? Muito ruim. Desculpa aí, Paula Fernandes, por exemplo, né? Mas a Rita Lee conseguiu fazer versões em português de música dos Beatles que foi incrível, incrível. Eu acho que só ela ia conseguir fazer isso mesmo. E se alguém tentar, não vai dar certo. Só ela conseguiria fazer e deu muito certo. E então tem esse álbum que tem músicas na versão original, né, assim, cantadas em inglês, mas com o jeitinho dela, e também tem as versões em português das músicas. Todas as faixas são muito boas, mas deixo uma recomendação em especial, que é Minha Vida, né, que é uma versão da música In My Life, né, que é do John Lennon, que é maravilhosa. Eu arrepio toda vez que eu ouço, ainda mais agora. Depois que ela faleceu, parece que a música fica mais bonita ainda. E fica aí, né, uma recomendação que não tem a ver com a leitura, mas assim, uma obra de uma pessoa que talvez, como diz, não teve uma vida muito católica, mas era muito brilhante no que fazia e com certeza tocou o coração de muitas pessoas com a sua obra, fazendo coisas boas. Afinal, né, por exemplo, estou citando aqui um exemplo, né, de uma... como ela me fez, assim, né, me inspirou pensando nela eu me lembro de parentes, né, de pessoas que eu gosto muito e tal, então eu acho que tem isso também que a arte faz, né, com as pessoas, né, e né, como ela mesma, a própria Rita Lee fez um epitáfio para ela mesma no livro de biografia que ela escreveu em 2016, ela não foi um bom exemplo, mas era gente boa, né, então... Eu gostava dessas frases. Pois é, então fica aí a minha dica. O álbum, que na época era um CD, né? Hoje em dia você escuta no Spotify, pode jogar no Google aí, no YouTube deve ter, né? Um álbum Aqui, Ali, em Qualquer Lugar, que é a Rita Lee cantando músicas dos Beatles. Sim, obrigada. Eu até comentei com a Mari que CD, né? Eu acho que ele tinha uma coisa meio azul e vermelha que eu passava o dedo e eu gostava de passar o dedo. A pessoa que gosta de design gráfico, a pessoa, Tinha um encarte muito desde bonito. sempre, ela né? encarte, E dentro tinha desenho que ela fez o desenho dos 4 Beatles, né? Dos 4 elementos lá. Também era bem legal o encarte. Era uma textura realmente, acho que tinha umas texturas diferentes. Tinha. Isso só quem teve o CD mesmo que vai ter, né? Que acho que na internet ainda não Isso vai daí, poder ter sensação na internet sinto ainda. muito geração Z. Não sei se é Z. Enfim, não sei se eu sou Z. Ai, nunca sei também que geração que eu sou. Mas Eu já nem sei mais. X, Y Mas e obrigada, Z. Luli, pela boa nova. De fato, é um álbum bem gostoso de ouvir mesmo, assim, viajando, quando tá em casa, tomando café, enfim, todos os momentos. Que ali em qualquer lugar. Exatamente. Bom, estamos chegando ao final de mais um Leiga Partilha. Ah. A gente espera que você tenha gostado. E caso você queira nos mandar, a gente fala crítica primeiro, não. Queira nos mandar seus comentários, sugestões, partilhas. E no fim, crítica, se tiver.
Nós temos canais de contato. Mari, fala para nós em quais redes sociais estamos. Bora lá. Estamos nas principais aí, né? As que você possivelmente mais utiliza, que é aí o Facebook, né? Temos lá a página, né, o perfil Leiga Partilha. E temos também o Instagram. O Instagram é o @Leiga Partilha. E temos também a nossa lista de transmissão. Então, caso você queira, lembrando que não é para mandar mensagem, somente mesmo para mandar os episódios assim que eles saem, né? Então você recebe em primeira mão no seu WhatsApp, né? É só entrar em contato com uma de nós ou nos mandar um direct passando o seu contato para que a gente possa inserir na nossa lista de transmissão e você receberá em primeira mão os episódios. Somente os episódios. Muito obrigada, Mari. E Lu, fala onde as pessoas podem nos ouvir. Muito fácil, gente. Joga no Google, você encontra a gente, mas a gente ainda deixa mais fácil para você, porque se você entrar lá no YouTube, Liga Partilha, ou no Spotify, Liga Partilha, e no Instagram, nos Reels do Instagram, também estão os nossos episódios. Todos eles, né? Tanto Instagram, Spotify, como no YouTube, você tem lá um sininho. Deixa acionado esse sininho aí para que você receba, quando a gente lançar o episódio, você recebe um alerta. Você pode comentar tanto no YouTube, até no Spotify, parece que agora tem comentários também lá no Instagram. Deixa lá um comentário para dar né? Deixa um joinha, um comentário. Fala o que você achou do episódio, conforme já, né, foi explanado pela Letícia antes. Mas qualquer esses meios de comunicação aí e qualquer outra plataforma de áudio digital, se você jogar Leiga Partilha, você encontra. Sim, muito obrigada, Luli. Bom, agora, oficialmente, vamos nos despedir. E até a próxima. Em 3, 2, 1. Tchau! Desenhos que a vida vai fazendo, desbotam alguns, uns ficam iguais, entre corações que tenho tatuados. De você me lembro mais, de você não esqueço jamais.